Eu disse algumas vezes, pregando, que eu, desde muito cedo, amava a literatura clássica. E às vezes as pessoas me perguntavam como eu podia juntar a literatura clássica, né, cheia de mitos e deuses, com fazer um link com o evangelho, o cristianismo. Eu nunca achei isso difícil. Há pouco tempo eu fiz uma live sobre Ícaro, não é? Hoje eu quero falar sobre outro personagem da literatura clássica e aplicar isso à nossa vida espiritual. Você conhece a história de Faetonte e a carruagem do sol de Ovídio? A história é a seguinte: o jovem Faetonte, ele nunca teve certeza da sua ascendência. Sua mãe, Climene, dizia que ele era filho de Hélios, que é o deus do sol. Mas os seus amigos da escola zombavam dele e afirmavam que Faetonte era um tolo por acreditar em tais mentiras da sua mãe. E ele, confuso e desanimado, mas determinado a descobrir sua origem, ele parte. Faetonte partiu em busca da terra do sol nascente, é o que a história conta. E lá, na borda do mundo, em um país de luz eterna, em um palácio de marfim e ouro, ele encontrou Hélios, o deus do sol. E sim, disse Hélios, as histórias que sua mãe lhe contou são verdadeiras. Eu sou seu pai e você é meu filho. Mas o menino exigiu provas e o deus do sol concordou, dizendo: eu juro pelo rio Estige que qualquer presente que você me pedir, eu lhe darei. Eu diria, tolo, não é? Pelo resto do tempo, da eternidade, o pai, excessivamente zeloso e tão ansioso para agradar seu filho e convencê-lo, se arrependeria desse juramento apressado e impensado. Porque Faetonte respondeu a Hélios: eu peço apenas uma coisa, ele exclamou, não é? Andar na sua carruagem dourada e levar o sol pelo céu. Porque Hélios, o sol que passa todo dia, né, é Hélios conduzindo a carruagem que leva o sol diariamente. Então, Faetonte tolo por pedir o que ele não deveria ter, não é? E Hélios respondeu: não, você não deve pedir isso. Ninguém além de mim, Hélios, pode controlar esses cavalos flamejantes, né, que levavam a carruagem do sol diariamente. É uma tarefa monumental guiar o sol em seu caminho. Hélios falou: o trajeto é íngreme, traiçoeiro e repleto de perigos inimagináveis. O trabalho é grande demais até mesmo para o poderoso Zeus. Como então você, um simples mortal, espera conduzir minha carruagem? Mas Faetonte não se deixou persuadir, não é, pelo pai. Ele era, como Hélios dissera, filho do sol, e ele colocaria esse título e esse poder à prova. Então, como Hélios lamentou em sua tristeza, mas um juramento feito pelo Estige não pode ser revogado, nem mesmo pelo próprio Zeus. Então Hélios teve que ceder ao pedido do seu filho, permitindo que ele seguisse sua escolha fatal. Ainda assim, Hélios fez o que pôde para proteger o filho, o menino, ungindo seu corpo com óleo divino, para que ele pudesse suportar o grande calor e aconselhando cuidadosamente sobre o caminho que Faetonte devia seguir ao conduzir a carruagem que leva o sol, não é? Hélios falou: mantenha-se no caminho do meio, siga as trilhas que estão desgastadas com o tempo no céu. Mas Faetonte, como o impetuoso Ícaro da outra história que eu falei numa live há pouco tempo, como eu disse, esqueceu todos os avisos do seu pai e, com as rédeas em suas mãos, ele se sentiu como um deus e conduziu os cavalos alados em um caminho vacilante. E os poderosos cavalos sentiram, eu diria, a instabilidade do cocheiro e começaram a jogar o carro para cima e para baixo. Então o sol ficou assim, em vez de passar como Hélio conduzia, não é? Hélios conduzia o sol.
E ele começou então a ir para cima e para baixo, queimando a terra, e ora incendiando os céus. E tão intenso era o calor que rachou a terra, fazendo a luz derramar-se na escuridão perpétua do Hades e aterrorizando o seu rei e rainha, que ficaram surpresos do raio do sol chegar lá. E finalmente, desesperado para salvar o universo, Zeus enviou um raio para matar o menino Featonte. E ele caiu do carro como uma estrela cadente, como as lágrimas também caíram dos olhos do seu pai, Hélios. É isso que nos conta Ovídio, né, em Metamorfoses, livro 2. Então a história de Faetonte serve como uma eficaz peça complementar à história de Ícaro, né? Ambos os jovens permitem que seu orgulho impetuoso e sua recusa em ouvir conselhos sólidos de um mentor mais velho, Ícaro, do seu pai, e Featonte também, mais velho e sábio, ao não ouvir esses conselhos, levaram eles à destruição. Ambos excedem os limites da sua própria natureza humana e mortalidade e sofrem então as trágicas consequências. É dito que se Deus quisesse que voássemos, Ele nos teria dado asas. Embora esse antigo adágio seja frequentemente usado como uma desculpa para o medo, ignorância e obscurantismo, eu diria que esse adágio toca em uma verdade profunda sobre a condição humana, não é? Nós devemos compreender nossa natureza essencial dada por Deus, não apenas como criaturas à imagem de Deus, mas como criaturas caídas. Antes de Deus nos moldar a partir do pó da terra, Ele criou anjos, que são completamente espirituais, e também criou os animais, as bestas, que são completamente físicas. Em contraste, nós somos seres encarnados que são totalmente físicos e totalmente espirituais, equilibrados entre os anjos acima e as bestas abaixo. Nós somos almas revestidas de carne, criaturas 2 em 1, cuja natureza físico-espiritual irá persistir por toda a eternidade. É como seremos para sempre, mesmo glorificados. Então nossa sina não é sermos almas desencarnadas, mas sim possuirmos corpos gloriosos e ressuscitados para sempre, como Paulo diz em 1 Coríntios 15, de 35 a 57. Ou seja, Deus não deseja que nos tornemos anjos. Na história de Faetonte, nós vemos que lutar para nos tornarmos algo que algo que não somos e nunca deveríamos ser, um anjo ou um Deus, é nos preparar para uma queda. Nossa avaliação de nossas forças e fraquezas deve estar de acordo com a de Deus. Porque a Bíblia diz: pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Romanos 12, verso 3. Então o crente que não se conhece e não conhece seus limites adequados, não está tanto carente, eu diria, de humildade, quanto também de sabedoria. A Bíblia, ela não poupa palavras sobre essas pessoas, chamando-as do que realmente são: tolos. Os leitores modernos, por exemplo, muitas vezes querem sentir simpatia por Esaú quando Jacó o engana tirando seu direito de primogenitura. Mas a Bíblia não mostra simpatia por um tolo que desprezaria tanto seu direito de primogenitura a ponto de trocá-lo por um prato de lentilhas, como a gente pode ver em Gênesis 25, 29 a 34. Em Provérbios, o tolo despreza a instrução, Provérbios 1:7. O tolo carece de bom senso, Provérbios 10:21. O tolo exibe insensatez, Provérbios 13:16. Nos Salmos, o tolo é aquele que diz em seu coração, diz o insensato ou tolo em seu coração, não a Deus. Aqui não está falando só de ateísmo, ou propriamente de ateísmo, que não era um problema naquela época, mas de pessoas que vivem como se Deus não existisse. Salmo 14:1 e 53:1. Então, na história de Faetonte, a destruição é provocada pela interseção de 2 atos de insensatez.
Primeiro, o voto precipitado do pai, né, Hélios, semelhante ao feito por Jefté em Juízes 11, 30 e 31. Desculpa esses barulhos do computador, o cachorro latindo. E o pedido impulsivo do filho, não é? Faetonte. Então, pai e filho esquecem-se de si mesmos e de quem são. Tanto que o pai se rebaixa inadequadamente ao nível do filho, enquanto o filho se coloca impiedosamente no nível do seu pai divino. Se quisermos evitar um desastre semelhante, nós devemos lembrar do lema de Sócrates: conhece-te a ti mesmo. E também da oração de Davi: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Salmo 139, 23. Se estamos em Cristo, então, por exemplo, o sofrimento não pode interromper ou interferir no amor de Cristo por nós, como Faetonte e Paulo se encontram aqui. Mesmo nossas piores provações são forçadas através de suas mãos poderosas de Deus e amorosas, e servem ao nosso bem, para nos aproximar de Deus, fortalecer nossa fé, para suportarmos qualquer coisa e nos preparar para confortar os outros quando sofrem, para expor e arrancar nosso pecado restante e esculpir poços mais profundos e fortes de armazenamento de alegria em Deus. Mas às vezes o bem que Deus faz no sofrimento é algo evitado em vez de algo ganho. Nesses casos, muitas vezes não percebemos o que nos foi poupado. Então, como pai, Deus sabe não só o que precisamos, mas o que desesperadamente precisamos evitar. Como seria bom se Faetonte soubesse isso e não fosse um tolo. Enquanto algumas dores nos despertam para o nosso pecado, outras dores são a maneira de Deus nos prevenir amorosamente do pecado, como o pecado escuro, perigoso e convidativo do orgulho, que é o que a gente vê em Faetonte. O apóstolo Paulo, ele sofreu uma dor específica e persistente que o despertou para a tentação e restringiu o seu orgulho. Paulo diz assim: para que eu não me exaltasse demais, foi-me dado um espinho na carne, para que eu não fosse um Faetonte, né? Um mensageiro de Satanás para me atormentar, a fim de que eu não me exaltasse demais. 2 Coríntios 12, 7. Para que eu não me exaltasse demais. Ele enfatiza o ponto 2 vezes em apenas uma frase. Por que repetir? Porque ele conhecia o apelo mortal e sedutor do orgulho, como certamente Faetonte não conhecia. Quando Deus nos revela a sua grandeza, nós podemos ser tentados a pensar que somos grandes. Ou seja, Deus tinha dado uma visão incrível dele mesmo a Paulo. E porque Deus mostrou a grandeza a Paulo, nós podemos confundir Deus mostrar a grandeza dele a nós em nós sermos grandes. E quanto mais ele revela, mais tentados nós podemos ser a achar que somos alguma coisa. E nós temos que olhar para os reais perigos do orgulho. Conhecer mais sobre Deus pode ser perigoso, até mesmo mortal. Até Satanás pode te encorajar a aprender mais sobre Deus, se esse aprendizado fizer com que você confie mais em si mesmo e menos em Deus, o que fará com que você se pareça mais com Satanás do que com Deus. Deus deu a Paulo seu espinho por causa da grandeza das revelações, porque ele tinha visto mais de Deus do que a maioria. Se nós, como Paulo, conhecêssemos os perigos espirituais do orgulho, não desprezaríamos nossos espinhos, dores e sofrimento, como fazemos. Nossa dor crônica ou doença, nossos sonhos ou expectativas não realizados nunca, nossos relacionamentos quebrados e conflitos, nossas tentações persistentes, espinhos que nunca vão embora, ou qualquer outra coisa que nos atormenta. Paulo usa a palavra para se exaltar em outro lugar quando descreve o anticristo que surgirá um dia. Ele diz: o homem da iniquidade é revelado, o filho da perdição que se opõe e se exalta contra todo Deus ou objeto de adoração, de modo que se assenta no templo de Deus, proclamando-se ser Deus. 2 Tessalonicenses 2, 13 e 4. Ele é, em uma pessoa horrível e destrutiva, o anticristo, um retrato
em tamanho real das sementes da vaidade em cada um de nós. A vaidade nos convence de que merecemos o que só Deus merece, até nos declararmos Deus e endurecermos nossos corações contra Deus, sua soberania, vontade, etc. Em outra carta, Paulo nos adverte que um novo crente inserido na liderança pode se encher de vaidade e cair na condenação do diabo. 1 Timóteo 3,6. Então, mesmo depois que uma igreja quer fazer de um homem um pastor, o orgulho pode ainda brotar nele até que ele caia nas mãos de Satanás. Então você vê que a tentação da vaidade tem um poder assustador e arruinador, até e talvez especialmente dentro da igreja, por causa de tudo o que as pessoas na igreja pensam que sabemos sobre Deus. Aí que nós vemos o espinho abençoado. A menos que aprendamos a ver o poder devastador do orgulho, como o Phaetonte não viu, não veremos nossos espinhos como bênçãos. E podemos começar a nos ressentir de Deus por ter algo a ver com eles, com esses espinhos que ficam para sempre. Mas se o orgulho realmente destrói as pessoas para sempre, e se somos vulneráveis às suas tentações, então nossos espinhos, embora genuinamente desagradáveis, até terríveis às vezes, terão uma nova e surpreendente dimensão de beleza para nós. Então, para ser claro, qualquer beleza que vemos em nossos espinhos não diminuirá ou removerá a dor que os espinhos provocam. E Satanás ainda nos assedia e nos ameaça entre os espinhos, como está em 2 Coríntios 12,7. É um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Mas de repente, lentamente, começaremos a ver como a dor está sendo forçada por Deus a nos proteger, refinar e servir. Então o espinho, que parecia uma maldição, agora se torna para nós e para Paulo inesperadamente precioso. Quem dera Phaetonte tivesse um, não é? Por causa do que o espinho produziu em nós e para Paulo. Paulo sofreu mais severamente e mais frequentemente do que a maioria de nós. Então ele nunca minimiza a real agonia do sofrimento, mas ele também não deixaria a tristeza do sofrimento, qualquer sofrimento, roubar dele o bem que Deus estava trabalhando para ele através do sofrimento. Ele foi afligido, perplexo, perseguido e derrubado, como ele diz em 2 Coríntios 4, 8 e 9. Mas ainda ele podia dizer: em todas as circunstâncias não desanimamos. Embora nosso homem exterior esteja se desgastando, o nosso interior está sendo renovado dia a dia, pois a nossa leve e momentânea tribulação está produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que tudo. 2 Coríntios 4, 16 e 17. Então o desgaste era real. No entanto, o tremendo peso de glória eterna e sem fim para Paulo era tão real e ainda maior do que o que ele perdeu ou sofreu. Então a aflição era intensa, até insuportável às vezes, como está em 2 Coríntios 1, 8. Mas a bênção sempre brilhava mais que o sofrimento, como um nascer do sol conquistando o horizonte da manhã. Então Paulo implora a Deus, ora a Deus. Apesar de Paulo eventualmente ter abraçado o seu espinho, ele implorou para que ele fosse embora. Nossos espinhos podem estar produzindo um bem eterno para nós, um bem que não trocaríamos por nenhum conforto temporário, mas isso não significa que devemos querer nossos espinhos ou que não podemos pedir a Deus para removê-los. Ele diz: por 3 vezes implorei ao Senhor que o retirasse de mim. 2 Coríntios 12, 8. Paulo implorou a Deus assim como implorou às igrejas. Ele usa a mesma palavra em Romanos 12, 1, 1 Coríntios 1, 10, Efésios 4, 1, 1 Tessalonicenses 2, 12. Paulo implora muito em suas cartas, mas somente uma vez ele implora assim a Deus. O que podemos aprender com a sua súplica? Primeiro, é ok, até bom suplicar a Deus para que o sofrimento passe. Paulo faz isso aqui, e Jesus mesmo fez no Getsêmani, mesmo sabendo que iria sofrer, como a gente pode ver em Mateus 26, 39. Segundo, não só é bom implorar sinceramente, com humildade e fé diante de Deus,
que Ele remova qualquer espinho que nos assedia, mas Paulo implorou repetidamente, não apenas uma vez ou duas, mas 3 vezes ele foi ao Senhor, implorando por alívio e libertação. Então, embora Deus saiba de todas as nossas necessidades e dores, e antes das orações serem feitas, antes de elas saírem dos nossos lábios, mas Deus ama quando pedimos e quando continuamos pedindo, como está em Lucas 18, de 1 a 8, como Jesus nos estimula a fazer. Então, quando a dor ou a angústia parecerem esmagadoras, não hesite em suplicar novamente. Mas por último, ele não suplicou para sempre. Ele suplicou e depois suplicou novamente, e depois suplicou novamente, e então ele abraçou o seu espinho, como se fosse um chamado, confiando que Deus pretendia usar a sua fraqueza de maneiras maiores do que ele poderia ter usado a sua força, ou usado ele sem o espinho. Se ele realmente precisasse que esse espinho fosse removido, Deus o teria removido. Então Paulo confiava que Deus sabia do que ele precisava e daria livremente no seu tempo perfeito. Não estamos limitados a suplicar apenas 3 vezes, mas também devemos, como Paulo, nos preparar para abraçar uma vida leve e passageira, entre aspas, com nossos espinhos. Não devemos ter medo de suplicar a Deus e depois suplicar e suplicar novamente. Mas Ele também quer que cultivemos um coração que possa receber, abraçar e até mesmo, se vou usar a palavra entre aspas, orgulhar do seu sábio e sempre amoroso não para nós, o não de Deus para nós, sabendo que nossas provações e fraquezas revelam muito mais da sua graça do que nossos triunfos e forças. Então, satisfeitos ficamos em carregar os espinhos. Não precisamos querer ou pedir por nossos espinhos, mas se Deus está conosco e é por nós, podemos aprender a ficar satisfeitos com eles. Paulo diz: por amor de Cristo, pois me regozijarei nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. 2 Coríntios 12, 10. Satisfeitos não apenas com as fraquezas, mas com as angústias, com as calamidades, com as perseguições. No capítulo anterior a esse, Paulo descreve suas dificuldades em detalhes brutais. 3 vezes fui espancado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Estive em viagens muitas vezes em perigos de rios, em perigos de ladrões, em perigos dos meus compatriotas, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Trabalhei arduamente e me esforcei muito. Passei muitas noites sem dormir, passei fome e sede. Muitas vezes fiquei sem comida, passei frio e nudez. É uma lista tremenda, né, em 2 Coríntios 11, de 25 a 27. E ainda assim ele estava satisfeito. E não apenas neles ou através deles, mas com eles. Por quê? Por amor a Cristo, ele diz. 2 Coríntios 12, 10. Por causa de como as fraquezas, as angústias, as perseguições e as calamidades de Paulo trazem o poder, a sabedoria e a graça e o amor de Jesus em cores mais vibrantes e plenas. Seus espinhos, por mais severos que sejam por agora, naquele instante, serviram para enquadrar tudo o que ele amava em Jesus. Então Paulo estava satisfeito com seus espinhos porque eles o mantinham longe do orgulho de ser um faetonte. Portanto, quando seus espinhos vierem ou permanecerem sobre você, não seja como faetonte. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que ele os exalte no tempo certo. Pedro diz: lançando sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5, 6 e 7. Então o orgulho exige e a tolice exige ser exaltado agora. A humildade, o humilde ama exaltar a Deus, sua graça, seu poder, sua sabedoria, o time de Deus, mesmo enquanto carregamos nossos espinhos por enquanto. E o humilde espera feliz, com grande e sincera satisfação, pelo dia em que Deus nos exaltará para sempre,
e nos libertará de todos os espinhos que já carregamos. Então, lembre-se do jovem Faetonte. Depois, sempre que você vê o sol, não é, e lembrar do deus Hélios da literatura clássica, lembra do seu filho tolo Faetonte e olhe para o seu coração e veja como o orgulho é totalmente destrutivo. Depois, olhe para um espinheiro, lembre de Paulo e abrace o seu espinho como Paulo, porque uma das maiores bênçãos é quando Deus trata do nosso orgulho, e é o que nós mais precisamos. Senão nosso fim não será diferente de Faetonte, não é? Um raio e uma eternidade na escuridão. Ele, Faetonte, que nasceu como filho de Hélios, o deus do sol, não é? Nós somos muito mais agora em Cristo e devemos ser humildes, porque Jesus nos mostrou que Deus é um Deus humilde. Amém. Até a próxima, queridos. Amém. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Te darei.